A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora o workshop do Planejamento e Controle Orçamentário. Meu nome é Rafael, eu estou aqui com o Moacir. Ele vai acompanhar as perguntas que forem feitas no chat, tá? As perguntas que vocês precisarem fazer. Eu e o Moacir, nós trabalhamos aqui no atendimento Prime. E esse treinamento ele visa principalmente dar uma visão do funcionamento do PCO. Não chega a ser um treinamento, tá? Mas vai ser mais para ter uma visão, uma ideia de como o módulo funciona, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, só levantar a mão ou fazer a pergunta no chat que o Moacir me direciona ou ele mesmo responde, tá bom? Alguém tá tendo problema para ouvir? Tá ouvindo? Tá tudo bem? Bom, vou entender que ninguém levantou a mão, é que tá tudo ok. Bom, vamos lá, pessoal. O Siga PCO, se a gente for traçar um paralelo da forma como ele funciona, a gente pode comparar ele um pouco com o módulo Contabilidade Gerencial, que eu acho que é um módulo mais, vamos dizer assim, mais comum, né? Utilizado no Proteus, assim, se comparado com o PCO. Ele trabalha parecido, de uma forma bem parecida. Assim como lá na contabilidade você tem os lançamentos padrões, no PCO ele vai ter algo parecido, mas com o nome de lançamento por processo, tá? Assim como tem lá na contabilidade, cada rotina, cada operação, você tem um lançamento padrão, no PCO também vai ser bem parecido. Tá? Para cada transação lá no sistema, você vai ter um código de processo para poder ser integrado com o PCO. Tá? Então, eles trabalham de forma bem parecida. Também eles trabalham, assim como a contabilidade trabalha com entidades contábeis, né? Plano de contas, centro de custo e outras entidades contábeis, no PCO também você trabalha com entidades orçamentárias, tá? Conta orçamentária, tipos de saldo, operações, classes e assim por diante, tá? Eles vão receber lançamentos e você pode tratar ele de forma como você trata na contabilidade. Você tem lá a conta contábil de forma como sendo a primeira entidade de nível, né? E o centro de custo como o segundo nível. E assim por diante, tá? Você lá no PCO, você pode ter a conta orçamentária própria, onde você vai lá no PCO e faz um cadastro, tá? Para cada conta que você quer utilizar, para cada conta orçamentária que você quer trabalhar, ou você pode sincronizar com a contabilidade, tá? Sincronizando com a contabilidade pode ser tanto com centro de custo como com plano de contas, tá? É, Vamos lá, só um instante. Aqui eu dou uma breve explicação conceitual do que é um controle orçamentário, tá? É um conjunto de planos e políticas formalmente estabelecidos, permitindo à administração conhecer os resultados operacionais da empresa e traçar planos necessários para que os resultados sejam alcançados e os possíveis desvios analisados e corrigidos, né?
Hoje, na contabilidade, você tem duas opções de ter as informações, né? Você pode ter sua contabilidade online, né? Onde de forma em tempo real, conforme as transações forem acontecendo no sistema, ela já vai integrando com a contabilidade. Como também pode ser offline, né? Quando é offline, você não tem aquela informação de imediato para você tomar certas decisões. Tá? O PCO, não. O PCO ele trabalha de forma. é, a conexão dele, a transação, a forma como as coisas acontecem dos módulos de origem com o PCO é de forma real, né? Em tempo real. Todas as transações que acontecem na origem, eles já vão conectando e gerando movimento lá no PCO. Então, independente da contabilidade, você consegue ter informações para poder tomar decisões, né, no dia a dia, tá? Aqui são alguns principais parâmetros que o PCO tem, tá? Esse primeiro aqui é para habilitar a integração com o PCO, dos módulos do Proteus com o PCO. O segundo é onde você vai definir se sua conta orçamentária ela vai ser sincronizada com o plano de contas, com o centro de custo, ou se vai ser um plano orçamentário próprio, que é aquele que você vai lá e digita, tá? Diretamente no módulo. Esse parâmetro aqui, ó, o MVPCO SDCT, é para habilitar o controle de saldo por contingência. Tá? Só uma coisa aqui que é importante, a contingência é diferente de bloqueio por falta de saldo. Tá? O bloqueio por falta de saldo, ele já acontece independente desse parâmetro, só de você ir lá e habilitar o bloqueio por processo, vamos supor, do compras, do pedido de compras, que é o 000052, tá? Agora, se você habilita esse parâmetro, ele vai habilitar a solicitação de saldo por contingência quando não existir mais saldo lá para você incluir o pedido de compra. Eu estou falando pedido de compras porque é o que é mais comum de ser integrado com o PCO, tá? É, Esse segundo parâmetro, PCO-EMCT, é para determinar se vai ser enviado um e-mail no momento que for solicitado a contingência, tá? É... O e-mail é enviado para a pessoa que for responsável pela aprovação da contingência. Ele é enviado para a pessoa que aprova, e quando essa pessoa aprova, é enviado um outro e-mail para a pessoa que solicitou essa contingência. Esse parâmetro aqui é o PCO-CTGP, ele é habilitado para você gerar senha. Toda vez que solicita uma contingência no PCO, ele vai gerar uma senha para poder ser informado na hora que for utilizar a contingência que foi aprovada. Então, vamos supor, não tinha saldo no momento que foi incluir o pedido de compras. Se você solicitar a contingência, ele já vai gerar uma senha. Aí, quando for aprovada essa contingência, no e-mail já vai vir a senha para você pegar e utilizar, informar ela quando você estiver utilizando aquela contingência que foi aprovada. Esses, pelo menos, são os principais. Essas aqui são as principais tabelas, tá? Eu não vou falar de todas porque depende do momento, elas são mais importantes, tá? Se a gente estiver falando só de integração pura dos módulos compras, financeiro, entre outros módulos aí, a principal é a KD, que é a de movimentos. Ela é como se fosse, se for traçar um comparativo, ela é parecida com a SE5 lá no financeiro ou qual que é a tabela do financeiro? Agora de movimento? Ou a FK5, agora no Proteus 12, tá? Essa é a principal.
Todos os movimentos são armazenados lá. Aí aqui a gente vai falar primeiramente da integração, porque o PCO ele pode ser dividido em 3 momentos, né? É o momento que você vai lá e faz a integração, que é gerar o movimento lá no PCO. Num segundo momento, você pode habilitar simplesmente o bloqueio, quando não houver saldo. E também você pode habilitar no terceiro momento é, a solicitação de contingência. Tá? Sempre em implantação, eu sugiro que no primeiro momento seja feita só a integração, porque ali na integração você vai verificar inconsistência, você vai verificar se está sendo gerado lançamentos inválidos lá na cadeia, analisar por que estão inválidos, corrigir os erros que tenham acontecido para gerar esses lançamentos como inválido e assim por diante. Para depois, num segundo momento, pegar e habilitar bloqueio e num terceiro momento habilitar contingência. O bloqueio e a contingência pode até ser habilitado junto, tá? Mas bloqueio, contingência junto, eu já não recomendaria, eu faria em momentos diferentes. Aqui é um pequeno conceito, uma conceituação da integração do PCO. O PCO, sempre quando você faz movimentos em tipos de saldo, tá? Para exemplificar aqui, eu defini o saldo orçado e o saldo empenhado. O saldo orçado é aquele que você, no final do ano, você vai lá e define seu budget, né? E gera ele lá como um orçamento. Tá? Você faz todo o seu planejamento para 2018 e você vai lá e gera valores orçados lá no PCO. Ele vai ser a sua referência. Então vamos supor, quando você entrar com um pedido de compras, ele vai debitar esse valor orçado. Tá? E o empenhado é quando você inclui o pedido de compras também, que você vai lá e acredita o empenhado. Aqui eu defini esses nomes empenhados, mas é, é, na empresa a definição de nome, a definição de código desse saldo orçado, do saldo orçado não, dos nomes dos saldos, dos códigos do saldo, isso é muito uma definição particular. Tá? Eu só coloquei aqui para a gente poder exemplificar e ficar mais tranquilo para poder demonstrar. Então, o valor orçado é o budget, né, que vocês definem lá todo ano ou a cada trimestre, vai de empresa para empresa. E o empenhado, eu vou acreditar ele quando eu entrar com pedido de compras. Aqui é o processo que eu falei lá no início, que é parecido com os lançamentos padrões da contabilidade. Aqui eu grifei o de pedido de compras, que é o 52, que é um dos mais utilizados, né, que é pelo menos é o que eu verifico que é mais utilizado. Ele é como se fosse um lançamento padrão lá da contabilidade. Você pega, configura ele, define a regra de como que vai ser integrado com o PCO, tá? Aí, ó, na configuração de um processo de integração, eu defini o seguinte, que no pedido de compras, toda vez que eu entrar com o pedido de compras, ele vai me debitar o OR, que é o código que eu defini lá para o saldo, ele vai debitar o orçado e vai creditar o previsto. E na entrada da nota fiscal, para ficar coerente, eu vou debitar o previsto e vou creditar o realizado. Esse aqui é o parâmetro que eu informei lá, um dos principais parâmetros, o conteúdo que ele tem que ser informado para poder integrar com o PCO. Eu defini aqui que a gente vai integrar o plano de conta, nossa conta orçamentária, ela vai ser sincronizada com o plano de contas, por isso que eu coloquei 2 aí. Se fosse conteúdo 1, ia ser conta orçamentária própria, teria que entrar lá no PCO e fazer um cadastro manual. O 3 seria centro de custo.
Aqui é o cadastro de tipos de saldo. O tipo de saldo é uma entidade orçamentária, a gente pode chamar de entidade orçamentária porque ele vai receber movimento, assim como um plano de contas, um centro de custo, ele recebe movimentações, o saldo também vai receber movimentações. Então, quando você foi lá e cadastrou o saldo R e você configurou lá no 5.2 para ele ser creditado, desculpa, debitado, ele está recebendo movimentos. A classe orçamentária no PCO, ela também é uma entidade orçamentária e ela é o que define se o controle que você vai ter lá no PCO, ele vai ser por valor ou por quantidade, tá? Tem um campo aqui que ele está destacado que você coloca lá a quantidade de casas decimais. Se você colocar 0, você está falando que você está controlando por quantidade. Se você colocar 2, automaticamente você está controlando por valor. O centro de custo aqui eu incluo, né? Porque como eu estou sincronizando com o plano de contas, a conta orçamentária, aí eu cadastro o centro de custo de forma manual, tá? Só para vocês saberem, o plano de contas, desculpa, o centro de custo que aparece lá no PCO é o mesmo da contabilidade, tabela CTT, tá? Agora da conta orçamentária, não, a conta orçamentária ela vai lá na CT1, na contabilidade, e traz para a tabela AK5, se eu não me engano. Tabela AK5 que é a tabela de conta orçamentária. Aqui eu estou mostrando o caminho onde fica a configuração dos lançamentos por processo, que é o lançamento padrão do módulo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem. Ficou meio pequena aqui a tela. Eu peguei lá no processo, eu vou voltar aqui no. Só estou voltando aqui, pessoal. Sim. Daqui a pouco eu mostro, pessoal, que ficou muito lá atrás, até eu voltar, vai tomar um tempo. Continuando aqui. Aqui eu vou configurar a princípio o processo 252. O que é o processo 252? É o que é o responsável por gerar o movimento orçado, tá? Ele é o processo responsável para pegar o que você informa lá na planilha orçamentária e gerar o movimento lá na KD, tá? Aqui, quando você entra no processo 252, dá um alterar, ele vai te mostrar alguns itens aqui. Então, o que eu configurei, que eu vou configurar, é a atualização da planilha, tá? E aqui eu defini a regra. Pode reparar aqui que eu utilizo sintaxe de ADVPL, parecido com um lançamento padrão na contabilidade. Eu defino em qual saldo ele vai movimentar, o campo que ele vai pegar, o valor. Eu informei aqui a tabela AK2, porque é a tabela que fica armazenado os itens da planilha orçamentária. Só uma explicação, tá? A planilha orçamentária, ela fica lá no PCO. A gente pode chamar ela de um assistente para poder você gerar movimento orçado no PCO. Porque como é uma coisa que você tem que fazer de uma vez só, né, que é um processo que você faz, é um planejamento que você faz lá
no ano anterior, para você definir o saldo, por exemplo, de 2018, ele pega, você precisa ter um assistente, você precisa ter uma forma mais otimizada de gerar esse valor de orçamento que você definiu. Então, o PCO ele tem a planilha orçamentária. A planilha orçamentária ela vai poder fazer esse lançamento lá dos valores orçados. Ela não é obrigatória para você utilizar. Ela não existe uma obrigatoriedade de você utilizar ela para funcionamento do PCO. Não, ele é só um assistente para você gerar valor orçado lá no PCO, tá? Aqui é no cadastro da planilha orçamentária. Aqui tem a forma que você pode gerar o lançamento lá de valor orçado. Pode ser de forma semanal. Peraí, saiu da tela. Pode ser de forma semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, anual, diário e trimestral, tá? Aqui, o início do período e fim do período. Não necessariamente precisa ser um ano. Você pode fazer um orçamento de um dia, pode fazer o orçamento de 10 dias, de um mês, de 6 meses. Aí fica a critério de cada um, tá? Aqui esse controle de usuário ele vem por default já habilitado, porque tem pessoas que colocam é, controle de usuário para poder evitar que alguns usuários tenham acesso à planilha orçamentária, né? Porque às vezes você tem informações ali delicadas de acesso, confidencialidade, essas coisas não é legal qualquer um ter acesso à planilha orçamentária. Ó, houve um questionamento aqui. A planilha orçamentária, vai chegar na tela que eu vou mostrar esse processo, tá? Mas ela vai gerar, você vai informar uma conta orçamentária versus um centro de custo. Para essas duas entidades, você vai informar qual é o orçamento para o mês, para o dia, para o ano, para aquelas duas entidades. Aqui, ó, já é depois que você confirma aquelas informações iniciais do cadastro, ele pega, já te dá aqui à esquerda é onde você informa a conta orçamentária. Aqui na parte inferior é onde você traz o centro de custo, né? Então a gente tem a conta orçamentária aqui na parte esquerda, tá? E o centro de custo aqui na parte inferior. E aqui do lado direito você tem onde você informa qual conta você vai gerar o saldo orçado. Então, se você vir aqui em estrutura, ele vai abrir. Pera aí, ele vai te dar essa opção aqui de incluir uma conta orçamentária. Você só inclui. Você informa a conta que você quer. Confirma, né? Tudo que ele pede para confirmar. E ele vai pegar e vai trazer aqui para a esquerda, na árvore aqui de orçamento de 2017, essa conta, Caixa Geral. É só um exemplo, tá? Aqui eu informei um centro de custo, a classe orçamentária, que é o que define se a gente vai controlar por quantidade ou valor. Aqui a moeda, que vem por default já um. E aqui, ó, como eu coloquei lá um orçamento mensal, de controle mensal, do mês de janeiro até o mês de dezembro, ele veio me gerando aqui, ó, campos para eu poder informar o valor orçado de cada mês. Eu peguei e informei 1.000. Uma vez que eu gravo, ele vai começar a gerar os lançamentos lá na KD.
que é a tabela de movimentos do PCO. Pessoal, só reforçando aqui o processo 252, que foi o que a gente configurou, que demonstrei configurado aqui, é ele que vai gerar esses movimentos aqui de orçamento que a gente cadastrou na planilha orçamentária. A gente poderia vir aqui, ó, e incluir manualmente também. Não ia ter o mesmo efeito. Só que imaginem, né? Você pegar e fazer um movimento para cada conta orçamentária, para cada centro de custo, para cada mês do ano, né? Ia dar um trabalho gigante. Então, por isso existe a planilha orçamentária, para você poder fazer essas movimentações de forma mais otimizada aí, tá? A planilha orçamentária também, ela te dá a opção de você importar um arquivo XML, tá? Tem um formato lá pré-definido que você importa e ele gera essa árvore aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Aqui, ó. Ele vai preencher, ele vai trazer esse lado esquerdo aqui na parte superior. Ele vai, quando você importa o arquivo XML estruturado, né, claro, ele pega e vai conseguir otimizar mais ainda, né? Você não vai precisar ficar incluindo conta orçamentária aqui do lado direito. Você só vai precisar, nem vai precisar, porque no arquivo XML você já vai informar qual vai ser o centro de custo e os valores que você vai orçar para cada período que você definir. Aqui já é o processo 5.2. O processo 5.2 é o processo de integração, é o processo que integra o pedido de compras com o PCO. Eu estou usando o 5.2 como exemplo porque é o mais comum de ser utilizado. Aqui é uma pequena definição de como funciona o cubo, né? O PCO ele trabalha com esse conceito de cubo. Você define, você faz um cadastro lá no sistema e ele pega e conforme esse print de tela aqui, ó, ele pode te dar essa informação de forma mais flexível, né? Por exemplo, um relatório, ele pode te trazer mais informações, quantidade de informações maior, porém ele não é dinâmico, você não consegue ir lá e trabalhar aquelas informações na hora ali que está o resultado na tela. O PCO não. O PCO você consegue de forma dinâmica e estruturando o que você quer visualizar. Como mostrado aqui nessa foto aqui, nessa imagem aqui. É bem parecido, tem o mesmo conceito que está aqui nessa imagem. O cubo ele trabalha com níveis, né? A gente aqui vai trabalhar com e a maioria das pessoas utilizam também esses níveis, né? Pode ser que seja um pouco diferente dependendo da demanda da empresa. Mas aqui a gente vai trabalhar com 3 níveis, que é a conta orçamentária, centro de custo e tipo de saldo. O tipo de saldo é sempre obrigatório, tá? Ele sempre tem que ser o último nível. Não importa a quantidade de níveis, o tipo de saldo sempre vai ser o último. Aqui é o cadastro do cubo. Só fazendo recapitulando aqui, pessoal, eu mostrei o processo 252, mas o processo 252 ele se aplica também a forma de configuração, a forma como ele funciona, ele se aplica para todos os outros processos do sistema. Claro, se você está fazendo o processo para o pedido de compras, você vai considerar a tabela SC7. Se você está fazendo para a planilha orçamentária, tabela K2. Se você está fazendo para a entrada de nota fiscal por item, você vai definir a SD1 e assim por diante. Para cada processo, para cada tipo de transação no sistema, você tem um processo responsável por integrar com o PCO,
tá? Por isso que aqui a gente já veio para o cubo. O cubo, ele não é obrigatório na utilização do sistema, mas ele, se você quer ter informações, dinâmica, conseguir ter dados para tomada de decisões, é importante que você tenha o cubo para poder visualizar essas informações, visualizar como está sendo movimentado lá o saldo orçado, o seu previsto, o seu realizado, conforme você definiu lá no processo 252, no processo 52, no processo 54, que é o de entrada de nota fiscal. O cubo ele só é obrigatório, tá, no caso de bloqueio, quando vocês forem trabalhar com bloqueio. Aí sim o cubo é obrigatório. Ó, aqui eu estou demonstrando como funciona o cadastro, né? Como que é feito um cadastro do cubo. Essa parte aqui do online é importante eu salientar aqui para vocês que quanto mais cubo você tiver e ele for online, mais performance seu sistema vai perder, tá? Porque o que acontece? Quando você está, vou usar de novo o pedido de compras como exemplo. Se você está entrando com um pedido de compras, imagine, né, todo o processo que vai ser feito ali na entrada de uma nota fiscal, desculpa, entrada de uma nota fiscal. Ele vai movimentar estoque, ele vai movimentar contabilização, ele vai movimentar o PCO, tá? Além do PCO, se você tiver o cubo, ele vai alimentar umas outras tabelas do PCO, que é de saldo do cubo, a KT e a KS. Se você deixar 2, 3, 4 cubos aí online, ele vai multiplicar por 4 vezes a quantidade de informações que ele tem que gerar lá no PCO. Então, a performance do sistema vai perder bastante. Então, precisa ser avaliada essa questão. Eu acho, ainda mais se no caso vocês forem utilizar bloqueio, é prudente ter somente um cubo online. Os outros vocês deixam offline. Pode ser que precise ter outros cubos para vocês terem informações de forma diferente, de outras dimensões de informação, né? Agora, e quando você precisar ter essas informações, vocês vão lá e reprocessam o cubo. Não tem necessidade de manter todos os cubos cadastrados online. Mantém só um, que é aquele que você vai utilizar para bloqueio e contingência. Aqui são os níveis que eu falei, que a gente define para o cubo. O primeiro nível vai ser a conta orçamentária, o segundo o centro de custo e o terceiro tipo de saldo como obrigatório. Aqui, ó, são as configurações dos níveis, né? Se você está trabalhando com o tipo de saldo OR, que é o orçado, e o previsto, você também tem que incluir duas configurações aqui para você tratar esses dois tipos de saldo. Tá vendo aqui, ó? Os 3 níveis devem ser informados e o saldo filtrado no último nível. No último nível eu filtrei o OR aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o previsto. E o realizado, se caso tiver. Que vai ficar dessa forma como está aqui na tela. Aqui é o cadastro de cubo. Cadastro não, desculpa. Aqui é o reprocessamento do cubo. É uma rotina que tem lá em miscelâneas no PCO, que é para você fazer o reprocessamento e ele poder gerar a tabela AKT e AKS. Aqui na apresentação eu coloquei só AKT, porque se seu sistema tiver atualizado, no Proteus 11 ele só vai trabalhar com a tabela AKT. Agora no Proteus 12 está em fases de
de mudança também. Atualmente no Proteus 12 trabalha com a KT e com a KS, mas em breve também está em fase de teste e vai trabalhar só com a KT. Bloqueio. O bloqueio você cadastra ele no cubo para definir como vai ser a regra desse bloqueio, né? O que é o bloqueio? O bloqueio é quando você não tiver valor orçado, depois que acabou seu valor orçado lá, se você vai bloquear ele ou não e como vai ser feito esse bloqueio. Então aqui você define a regra de como vai ser esse bloqueio. Aí aqui, ó, na tela de cadastro de bloqueio, eu tenho a primeira tela que está destacado aí em vermelho, eu estou definindo a configuração, porque eu tenho que definir, né? Eu tenho que fazer um comparativo, né? Eu tenho que comparar algo para poder definir se tem valor orçado ou não. Então, como que ele faz isso? Ele vai lá e compara o que você tem orçado com o que você tem realizado. Você tem valor orçado ainda? Então, você não vai poder mais incluir nada, certo? O tipo de apuração aqui, ó, ele tem várias opções aqui. Pode ser mensal, trimestral, semestral, diário, anual. Fica a critério de quem, de cada empresa. Ó, esse tipo de apuração aqui é a mesma pergunta lá da planilha orçamentária, mas não obrigatoriamente elas trabalham de forma conjunta, tá? É só uma coincidência. A planilha orçamentária, como eu falei, ela é só um assistente para gerar valor orçado, tá? Se mesmo lá na planilha orçamentária você definiu que os movimentos de valores orçados vão ser mensal, aqui o que você está definindo é o quê? Como que eu vou apurar se eu tenho valor orçado? Eu vou somar o mês, eu vou somar o trimestre, eu vou somar o semestre, independente se você gerou a movimentação lá de valor orçado diário, mensal, bimestral, semestral, não importa, tá? É aqui nessa parte aqui que você vai definir o tipo de apuração para saber se você tem valor orçado e que pode ser realizado aquilo que você está fazendo no sistema. O nível de comparação aí. O nível de comparação. Pessoal, desculpa, caiu aqui. Vamos lá, voltou. O nível de comparação, como o nosso cubo tem 3 níveis, tá? O último nível sendo obrigatório o tipo de saldo, a gente só vai ter aí 2 níveis que a gente usar como comparação. O que é essa comparação? Quando eu for verificar lá na minha AKT e AKS, que é o saldo por cubo, o valor orçado, eu vou considerar só minha conta orçamentária, que eu estou informando lá na origem, ou eu vou considerar a conta orçamentária e o centro de custo. Então, é nesse nível de comparação que você vai falar assim. Se eu colocar nível 1 aqui, eu estou definindo que é só a conta orçamentária. Se eu estou colocando aqui nível 2, eu estou definindo que ele vai olhar conta orçamentária e centro de custo para verificar se tem valor orçado ou não. É um joguinho é uma chave praticamente. Eu vou olhar conta orçamentária versus centro de custo, essas duas entidades, e lá no PCO verificar se tem valor orçado. Se não tiver, ele bloqueia. Tá? Essa consolidação de saldo ela é por período ou cumulativo. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que você tem um valor orçado lá no mês de julho que sobrou. Você não utilizou todo aquele valor orçado. Se você tiver aí o seu bloqueio como cumulativo, ele vai pegar esse saldo que sobrou e vai levar para o mês seguinte. Agora, se você tiver ele como período, não. Sobrou saldo do mês anterior, acabou.
tá? Passou o mês, já era, vocês não vão conseguir mais utilizar. Então, essa parte, pessoal, é bem importante na implantação ser muito bem definida, porque uma vez que vocês definem, vocês vão ter bastante trabalho para alterar depois, tá? Aí, pessoal, aqui tem o bloqueio por processo. O bloqueio por processo, ele é parecido, nem parecido, é idêntico com aqueles processos 252 que a gente configurou, o processo 52 que é para a integração do pedido de compras. É o mesmo conceito, só que esse é para bloqueio. Então, para integração pura e simples com o PCO, eu tenho o 52, o processo, o lançamento por processo. Agora, se eu vou habilitar bloqueio, aí eu vou lá e configuro o bloqueio por processo. Aqui na tela eu tenho como exemplo aí o 52, tá? É importante salientar que o bloqueio ele é chamado antes do processo de integração. Então as tabelas elas não estão posicionadas. Então vocês vão ter que buscar essas informações na memória, tá? Então por isso que aqui a sintaxe aqui é diferente. Eu não sei se eu vou conseguir aumentar aqui para vocês visualizarem, mas talvez quando eu mandar essa apresentação vocês vão ter uma ideia melhor. Se vocês repararem aqui, eu não estou usando, por exemplo, SC7 alias C7 preco, né? Eu estou usando gdfieldget, abre parênteses, aspas simples, C7 underline preco e fecho. Por quê? Essa função tem a finalidade de ir lá no grid, na memória, e buscar a informação que está lá na memória. Outra coisa que é importante, tá? Onde configurar o bloqueio? O bloqueio tem que ser configurado onde você não vai parar a empresa, né? Você não tem muito sentido você colocar bloqueio na entrada de nota fiscal, porque se não tiver saldo lá na entrada da nota fiscal, você vai ficar sem produto no seu estoque. Então você vai parar a empresa, vai parar a sua produção. Eu acho que não vai ser muito legal se isso acontecer. Já que no pedido de compra, se caso houver bloqueio, tem como recorrer, ir atrás de alguém que possa aprovar uma contingência, saber as razões por que foi bloqueado, se era para ser bloqueado mesmo. Não vai causar tanto transtorno lá como na entrada de uma nota fiscal. Aí aqui está mostrando a tela de bloqueio. Aqui ainda não está habilitada a contingência, tá? Como eu falei para vocês. Quando vocês forem lá e em bloqueio por processo e habilita algum deles, ele só vai bloquear. Ele não vai te permitir solicitar contingência. Esse é um processo só de bloqueio. Então, se vocês olharem aqui na tela, eu tenho um pedido de compras no valor de 10 mil e eu só tenho um saldo previsto lá, que é o orçado que eu fiz lá na planilha orçamentária de 1.000 e estou tentando executar 10 mil. Então ele não permite eu concluir. Aqui na tela, quando eu estou utilizando contingência, aparece essa mesma tela, mas com um botão a mais aqui chamado contingência. Então, quando eu vou utilizar contingência, eu vou lá e habilito o parâmetro MVPCO SDCT. É ele que vai habilitar esse botão contingência, tá? Uma vez que ele está habilitado, ó, quando ele bloqueia, pode reparar aqui, ó, eu tenho um saldo previsto de 1.000, estou tentando realizar 10 mil, logo eu tenho que solicitar uma contingência de 9 mil. Aí, pessoal, tem uma questão aqui que às vezes eu vejo que alguns clientes têm um pouco de dificuldade nesse momento. Porque o que acontece? A gente tem o processo lá, o 356. O processo 356 ele é utilizado para você fazer essa movimentação de contingência. Porque a contingência ela é uma movimentação também no PCO. Se ela é uma movimentação, então eu tenho que ter um processo responsável por ela, que é o 356. Esse 356 ele tem dois itens. Esses dois itens é para quê? Para você empenhar.
Porque assim, ó, se eu tenho um valor de R$ 1.000 aqui previsto, eu não posso deixar ele solto lá, porque se alguém vir logo em seguida e ver esse saldo previsto de 1.000, ele pode utilizar. Aí aquela contingência de 9.000 que eu solicitei já não é mais 9.000, teria que ser 10. Então, o processo 356 ele vai ser responsável por, vamos dizer assim, prender esses R$ 1.000, empenhar esses R$ 1.000 para que ninguém mais utilize e quando alguém aprovar a sua solicitação de contingência de 9.000, ele vai somar esses 1.000 que está empenhado, reservado para você e vai deixar você concluir a transação. Aqui é uma mensagem que o PCO ele possui um cadastro de alçada. Eu coloquei entre aspas porque não chama alçada, né? No PCO. Eu peguei esse termo do lado do módulo de compras, que lá sim, né? Tem esse controle de alçada. Aqui no PCO ele deu essa mensagem aí que na hora de solicitar contingência, eu preciso ter uma alçada para definir para aquela conta, para aquele centro de custo, para esse valor de contingência, quem vai ser o aprovador, ou quem serão os aprovadores, quem serão os vistadores e assim por diante. Então existe esse cadastro no PCO. Eu entrei aqui, ó, tem lá em atualizações, contingências, tem lá o cadastro de aprovadores e o cadastro de limite de aprovação. O cadastro de aprovadores aqui, ó, tá o administrador, mas aí no caso é a pessoa que vai fazer a aprovação daquela contingência. Esse cadastro é na implantação, tá? Ele é definido no momento da implantação do módulo. Aqui está o tipo de liberação, se é usuário ou nível. Aí aqui eu descrevi aqui qual é a diferença entre o tipo de liberação por usuário e por nível. Aí se o campo de tipo de liberação estiver usuário, todos os usuários cadastrados com o mesmo nível deverão aprovar a contingência. Então imaginem que nesse grupo aqui tem uns 5 usuários. Se tiver como tipo de liberação usuário, esses 5 usuários do sistema vai ter que aprovar. Não adianta não adianta tentar utilizar a contingência que nem vai aparecer lá no pedido de compras no nosso exemplo. Ele simplesmente não vai aparecer. Vai ter que passar por todos os aprovadores. Agora, se tiver por nível, aí qualquer usuário que aprovar, desde que estejam no mesmo nível, a contingência já vai ser liberada, mesmo que tenham 10 usuários lá cadastrados no grupo, tá? Aí aqui eu estou só dando um aviso aqui do processo 356. Para o correto funcionamento da solicitação de saldo de contingência, é imprescindível que o processo 356 esteja devidamente configurado. Esse processo visa empenhar um valor orçado no caso abaixo. Por exemplo, valor orçado, eu tenho ainda R$ 1.000 lá, né? O valor do pedido de compras, desculpem, aqui eu coloquei 1.000, mas no caso é 10.000. O valor da contingência é 9.000 e o valor empenhado não estou falando de saldo empenhado, né? O PR que eu cadastrei lá. Isso aqui é mais ao pé da letra mesmo. Eu estou empenhando, de empenhar, de guardar, reservar esses R$ 1.000. O processo 356 tem a finalidade de reservar os R$ 1.000 de valor orçado e não permitir que outra operação o utilize, tá? Tem também a finalidade de gerar a movimentação de 9.000 referente à contingência. Como eu tinha falado lá, a contingência também é uma movimentação. Logo, ela precisa de um processo aí que é o 356 para ser integrado. Aqui é a configuração do processo 356. Ó, aqui eu tenho o item, eu vou voltar um aqui. Eu tenho o item 1 e 2.
tá? É muito importante entender aqui. É importante aqui verificar o seguinte, tá? Entender em que momento. Deixa eu voltar aqui novamente. Aqui é o processo 356, eu tenho o item 1 e o item 2. O item 2 é o primeiro que vai ser chamado. Ele tem o código 2, mas ele vai ser o primeiro que vai ser chamado quando você solicita uma contingência. Então, raciocinando nesse sentido, aí a gente tem que fazer a configuração dele de forma que fique coerente para o momento que ele está sendo chamado, tá? O processo 01, o item 01, desculpa, ele vai ser chamado quando você utilizar aquela contingência que foi aprovada, tá? Só uma outra informação aqui. Quando você todo lançamento que é gerado pelo item 2 do processo 356, ele é deletado quando você utiliza ele no 01, tá? Quando você utiliza, toda vez que chama o 356, ele gera uma movimentação na KD, tá? É uma movimentação, só reforçando. Eu cadastrei um tipo de saldo CT, tá? O saldo CT, tipo o código CT, né? Que é o de contingência. Eu cadastrei ele para poder ter esse controle de movimentação de contingência dentro do sistema. Eu separo ele para não misturar as estações. Eu vou mostrar aqui no sistema as minhas duas configurações, tá? Aqui, ó, eu estou nos processos do PCO, tá? Eu vou lá no 356 para mostrar para vocês como eu configurei no meu caso, tá? Pode ser que para cada empresa tenha uma particularidade aí no momento de configurar, mas a ideia é a mesma. Aqui é o 02, que é o chamado, o primeiro que é chamado quando eu solicito uma contingência. Pessoal, só um instantinho que eu vou abrir minha base correta, tá? Só um instante.
Ó, pessoal, aqui é o processo 356. Eu coloquei duas sequências, porque eu quero que movimentem dois saldos. Na hora que ele estiver integrando, né, gerando uma contingência, eu vou primeiramente creditar o saldo CT, que é o de contingência, e vou debitar o OR. Por que eu vou debitar o OR? Porque eu tenho um valor lá para ser empenhado. Então, pode ver aqui, ó, que a minha tabela de controle aqui no caso do 356 é a tabela LJ. Uma eu vou colocar o campo em pival, que é onde fica o valor empenhado, que deve ser empenhado, e o outro valor 1, que é o valor da contingência propriamente dita, tá? Agora aqui, ó, o processo item 01. Aqui eu só defini para ele creditar o OR. Pessoal, bom, o plano que a gente tinha de passar as informações no workshop aqui, né, é essa. Da minha parte aqui, tem muitas outras funcionalidades o módulo, tá? Mas não teria sentido demonstrar ela num workshop, né? Que o workshop é mais uma ideia, dar uma visualização de como o módulo funciona, os recursos principais dele e etc, tá? Então, assim, eu vou finalizar a apresentação e vou deixar aberto para perguntas, caso alguém queira fazer perguntas, tá bom? Eu vou ficar aqui no aguardo. A pergunta que foi feita aqui agora com relação a relatórios, né, no PCO. O PCO, ele é baseado em quê? Em movimento, tá? Deixa eu até mostrar aqui dentro do sistema para vocês. Ele só tem isso, movimentos. Não tem muito o que compor em relação aos movimentos, tá? As informações, as principais informações que vão ser tiradas é do cubo. Então, o que o sistema oferece são as consultas do cubo. A principal dela é essa aqui, ó. Aqui você pega e manda consultar. E ele vai te mostrar, você preenche aqui os parâmetros. Eu estou colocando 3 séries porque eu quero verificar 3 saldos. Coloca aqui as informações.
É isso aqui, ó. Aqui ele está me mostrando que para esse centro de custo eu tenho, para esse aqui, ó, eu tinha orçados, eu tinha aqui, ó, é o que eu tinha, 1.000. Agora eu tenho 0 e executei, né? Entrei com pedido de compras, porque aqui o que tem movimentado é o previsto, entrei com pedido de compras de 10.000, tá? Aí aqui, aonde que ele tá orçado oficial, eu tenho 1.000 e o previsto 10.000. É o melhor que tem no padrão aqui é essa consulta do cubo. Relatórios, os relatórios que tem são relatórios para te trazer as movimentações. E mesmo assim ele não vai ter esse dinamismo da consulta do cubo.
Pessoal, como não houve mais perguntas nos últimos minutos, eu vou encerrar a apresentação. Espero que tenha sido agregador de alguma forma a apresentação e conte com o Prime caso precisem de apoio, tá bom? Obrigado, boa tarde para todos.